Olá, bom dia a todos. Hoje, sexta-feira, dia 12 de junho, Dia dos Namorados. As pessoas aqui conectadas conosco, querendo saber um pouquinho mais sobre home office. Eu não sei se isso é positivo ou negativo, que no Dia dos Namorados o pessoal preocupado com home office, bom, até que tem tudo a ver também. Primeiro eu quero agradecer a audiência aí dos internautas, das pessoas que estão conectadas conosco, e esta live, esse webinar está sendo gravado, né? A gente depois deve disponibilizar esse conteúdo também para vocês. Mais uma vez, bom dia. Eu quero aqui agradecer a Adriana até pela ajuda, né? A Adriana, que é a nossa sócia responsável pela área de Direito do Trabalho. Adriana, bom dia. Bom dia, Marcos. Como você está? Tudo tranquilo. A Adriana, ela é advogada, uma advogada experiente, está aqui conosco há 15 anos, né? Ajudando na área, numa das áreas mais complexas, mais difíceis do escritório, que é a área de Direito do Trabalho, né? Hoje a gente vai falar do home office, né? E, Adriana, até o título que você escolheu é um título meio provocativo, hein, né? Você está falando aqui, home office, seguramente sua empresa está errando, né? O título é meio complicou o negócio, mas é interessante a gente até começar a falar disso e todos os participantes do nosso webinar podem mandar as perguntas aqui pelo chat, que a gente vai respondendo, inclusive, ao longo da palestra, e ao final também a gente vai abrir um espacinho para que as pessoas possam perguntar, ok? Não há problema nenhum. Mas, Adriana, vou voltar aqui. Que tema difícil, hein? Home office, seguramente sua empresa está errando, quer dizer que temos encrencas nisso, é isso? Deixa eu entender um pouquinho mais. Explica para a gente aí o que é o home office, se home office e teletrabalho são a mesma coisa, se tem confusão nisso. Dá uma ajudinha para a gente aí, por favor, Adriana. Tá certo. Então, inicialmente, bom dia a todos, tá? É um prazer estar podendo falar de um assunto tão polêmico atualmente. Mas, de fato, é um tema que levanta muita polêmica, porque seguramente o empregador está errando em alguns pontos. Home office, teletrabalho, é a mesma coisa, né? E o que é esse teletrabalho? Qual é a definição? É um trabalho que é prestado remotamente, fora das dependências da empresa, né, com a utilização de computadores e demais dispositivos que permitam a comunicação à distância. Então, não vou dizer uma novidade, mas ele foi implementado com a reforma trabalhista, né? Ele está disposto no artigo 75, e ele permite essa prestação de serviços à distância, né? De uma forma remota. E por conta disso, às vezes o empregador, ele não se atenta a alguns detalhes, e é por isso que a gente está aqui hoje falando sobre esse assunto, para que o empregador não erre mais e faça da forma correta, como está disposto legalmente. Ok, Adriana. Então, deixa eu entender. Vamos lá. Quando você está falando, então, que a regulação do home office, do teletrabalho recente, você está dizendo que é a mesma coisa, inclusive, né? Eu quero só, assim, até para a gente começar mesmo a entrar no tema, eu quero entender um pouquinho mais sobre essa questão, então, portanto, do que é necessário para se fazer, para a gente poder, portanto, começar com teletrabalho, com home office nas empresas, né? Como é que os empregadores, então, têm que agir nesse sentido, né? Então, assim, como uma pergunta até introdutória, né, Adriana, tem que ter alguma mudança no contrato de trabalho? É necessário um aditivo contratual? Como é que funciona isso, Adriana? Explica para a gente um pouquinho. Sim, a primeira coisa e mais importante, e que atualmente muitos dos empregadores, até por conta dessa situação da pandemia, está deixando um pouquinho de lado, e isso é que poderá dar confusão no futuro. Então, o que é importante? É importante se fazer um aditivo contratual, ou seja, tem que estar disposto contratualmente como se dará essa prestação de serviços. Então, o empregador, né, e o empregado, por mútuo acordo, eles vão fazer um aditivo contratual. E esse aditivo contratual, ele terá uma série de cláusulas no qual ficará bem delineado como se dará essa prestação de serviços. Então, entendi. Então, deixa eu só explicar um pouquinho mesmo. Quando você fala de aditivo contratual, isso tem que ser escrito? Como é que é isso? Ou na verdade, vale assim de boca? Como é que funciona isso? Sim, na realidade, o aditivo contratual, ele tem que estar, né, expresso, ele tem que constar, tem que ser por escrito, vai ser um contrato que as pessoas vão assinar.
Talvez tenha acontecido alguma confusão, porque atualmente, com essa situação da pandemia e a edição da medida provisória 917, houve uma flexibilização. Então, o que foi permitido? Foi permitido que, nesse momento, mas isso não quer dizer que seja o ideal, né? Bastava o empregador informar o empregado com uma antecedência de 48 horas, ele poderia informar até por e-mail, né, que a prestação de serviço se daria da forma remota, que ela já estaria valendo. Mas o que consta na CLT e o que é aconselhável para se evitar problemas no futuro, se evitar ações trabalhistas? É importante que se tenha esse aditivo contratual por escrito e que ele tenha uma série de cláusulas em que esteja muito bem descrito como se dará essa prestação de serviços. Então, o que tem que constar explicitamente naquele contrato? Que foi por mútuo acordo, né, pela vontade de ambas as partes, tem que estar muito bem descrita qual é a atividade que o empregado vai realizar. Precisa ter também isso, depois a gente até vai falar com um pouquinho mais de detalhes, né? Quem que vai prestar, quem que vai fornecer os equipamentos, como que se dará a manutenção, reembolso de eventuais gastos que o empregado terá. Enfim, essas cláusulas, elas têm que constar, porque aí vai estar delimitado como se dará essa prestação. Além, obviamente, se haverá um controle de jornada ou não, ou como se dará isso por meio de controle de tarefas, haverá fixação de metas, enfim. Quanto mais delineado estiver esse contrato, mais segurança o empregador terá. Então, tem que tomar muito cuidado com as cláusulas contratuais. Vamos até, é curioso o que você está dizendo, né, sobre essa questão do aditivo, né? Você falou, inclusive, que é do mútuo acordo, mas veja só, se o empregador ele entender que é necessário o home office, o que é mais conveniente para ele o home office, ele pode determinar isso, o empregado está obrigado, portanto, a mudar de regime? Como é que funciona isso? Na realidade, né, o empregador ele tem o poder potestativo, né? Então, se era um empregado que ele estava numa situação, ele prestava os serviços presencialmente e houve esta alteração, né? Obviamente ele tem que concordar, por isso que ele estaria assinando. Mas o empregador, sim, ele pode determinar, olha, a partir de então, né? Pela CLT ele deveria ter um prazo de uns 15 dias para que se desse essa alteração, e até pelo poder dele, né, de gerenciar o negócio, ele pode determinar, sim, que o empregado passe a prestar os serviços dessa forma, o que é uma grande tendência atualmente, inclusive. Porque pós-pandemia pode ser que muitas pessoas não voltem efetivamente a prestar serviços no local, né, do estabelecimento da empresa, né? Então, é bem possível que a gente mude mesmo efetivamente em algumas situações para o teletrabalho, para o home office, diria até de forma definitiva, né? Mas quando a gente fala desse teletrabalho, do home office, a gente é necessário, é preciso que o empregado se desloque até a empresa em algum momento, ou ele nunca deve aparecer? Como é que funciona isso? Você pode explicar um pouquinho? Lógico. Veja, né? A definição é que a prestação de serviços, ela se dá preponderantemente fora das dependências da empresa. Mas, obviamente, em determinados momentos, o empregador, ele pode solicitar a presença do empregado para que ele preste serviços específicos nas dependências da empresa. E isso não vai descaracterizar o trabalho. Por quê? Porque, normalmente, ele é realizado fora das dependências da empresa, ele é realizado à distância. Então, não tem esse problema, não. Ele pode ser convocado e aí ele pode e deve, obviamente, né, prestar os serviços, mas isso não descaracteriza o teletrabalho. Então, se ele for convocado, ele tem o dever de comparecer à empresa no momento que a empresa, inclusive, assim determinar, é isso? Exatamente, ele tem o dever de comparecer sim para prestar o serviço, às vezes até para reuniões, enfim. O empregador, ele pode solicitar e o empregado, né, é obrigado a comparecer, sem dúvida. Ok. Mas, assim, quando você falou do aditivo contratual, e você está dizendo que o aditivo tem que ser, né, por escrito, né? Existe alguma coisa além disso que tem que ser firmada entre as partes, entre empregado e empregador?
ou, na verdade, o aditivo já é o suficiente para fazer essa transição de regime presencial para teletrabalho, Adriana? Além do termo aditivo contratual, é de suma importância que o empregado ele assine um termo de responsabilidade. E o que é esse termo de responsabilidade? Esse termo de responsabilidade é um termo no qual o empregado ele se compromete a executar o trabalho, né, a prestação de serviços, da forma que ele foi orientado pelo empregador. Então, veja, o empregador, ele tem a obrigação de, até de treinar, de informar, orientar e de treinar o empregado para que ele preste os serviços em home office da forma adequada. E aí, como que se dará isso? Isso, na realidade, o empregador ele tem que se basear em uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, especialmente no tocante ao lado ergonômico. Porque, veja, essa norma regulamentadora, ela fala exatamente da ergonomia. E por que fala da ergonomia? Nessa norma, ela dá uma série de determinações de como deve ser essa infraestrutura que o empregador vai prestar. Então, veja, na casa ou onde ele for, é importante, já que o trabalho normalmente se dará sentado, a altura da mesa, a profundidade, a altura do monitor, tudo isso vai estar descrito nessa determinada norma. Mas o empregador, ele tem que orientar o empregado não só disso. Além do que está contido nesta norma relativo à ergonomia, é importante que ele converse com o seu funcionário, fale da necessidade das pausas, de que ele cumpra o horário intervalar, né, que ele fique em um ambiente arejado e que ele se utilize muito dessa situação ergonômica, que ele se atente para a postura correta, tudo isso evitando, obviamente, né, que se configure no futuro uma doença ocupacional por conta, né, de uma postura incorreta ou de alguma outra situação. Então além do aditivo contratual... de responsabilidade... Opa, perdão, Adriana. Mas esse termo de responsabilidade, então, ele na verdade, é um documento que tem que ser assinado também, ele faz parte, ele integra, portanto, esse aditivo contratual, é isso? Exatamente, ele integra esse aditivo contratual e ele descreve todas as orientações que o empregador deu ao empregado. Então, é muito importante isso, porque isso também é uma forma de preservação no futuro, se de repente o empregador for acionado em uma ação trabalhista que versa sobre uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho, porque aí o empregador ele já tem uma prova de que ele orientou, que ele até treinou o funcionário para que o funcionário realizasse o trabalho da forma correta, porque não se esqueçam que é obrigação do empregador permitir um ambiente de trabalho saudável. Então vamos lá. Então, esse termo ele serve justamente para ele faz parte do aditivo e ele serve, na verdade, para atestar que as orientações relativas à segurança do trabalho, à saúde do trabalho, estão ali, foram, na verdade, prestadas pelo empregador à empregada. É isso mesmo? É isso? Exatamente. Exatamente isso, que é de suma importância. E que muita gente não faz. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, agora que as pessoas pensam, né, no teletrabalho, né, o cidadão está no ambiente lá da casa dele, no ambiente doméstico, né, prestando serviço para o seu empregador, né, uma dúvida que surge, e tem muita gente escrevendo sobre isso, falando, inclusive, aí, em entrevistas, né, em uma série de e-mails, que não é necessário qualquer tipo de controle de frequência, que não é necessário controle de horários, ou seja, que, no fundo, isso fica meio solto, né? Você pode explicar um pouquinho mesmo? Tem controle, na verdade, de frequência? Tem controle de jornada? Como é que é isso? Como é que deve ser, na verdade, posto isso nesse regime de home office, Adriana? Perfeito. Pela CLT, né, especialmente com a reforma trabalhista, não é necessário o controle de jornada, e assim, obviamente, o empregado não receberia horas extras. Porém, isso vai ser acordado entre as partes.
né? De repente, até por conta da tecnologia, esses pontos eletrônicos por celular, o empregador, se ele achar interessante, ele pode sim fazer este controle de jornada. Se ele fizer esse controle de jornada utilizando-se dessas ferramentas tecnológicas, e obviamente, se ultrapassar a jornada legal, né, a jornada constitucional das 44 horas, o que for excedido, ele deverá pagar como hora extra. Mas, no dispositivo da CLT, não é obrigatório este controle de jornada, até por conta da dificuldade, né, entre aspas, porque hoje em dia a tecnologia, ela permite, né, uma série de controles, mas não é obrigatório que aconteça este controle de jornada. Tem muitos empregadores que até preferem fazer um controle por atividades, né? Mas aí seria, então como que vai medir o trabalho do empregado? Pela entrega das atividades, fixação de metas, enfim. Mas nada impede, se o empregador assim achar interessante, que seja feito o controle de jornada, mas a lei não obriga que seja feito. Sim, a lei não obriga, mas, por exemplo, para o empregador, será que é mais seguro controlar a jornada? Que amanhã ou depois o empregado pode falar, eu fiquei à disposição, trabalhei o dia inteiro, porque tem gente que você sabe que não tem limite, né? Tem um cara que vai começar a trabalhar às 7 horas da manhã, e aí ele, nesse afã de entregar a tarefa, a meta, o cara vai até às 10 da noite, quer dizer. E aí, como é que isso é mais seguro para o empregador, né? Exatamente, Marcos. E é aí que muito empregador erra. O aconselhável é exatamente fazer esse controle de jornada, porque aí ele tem como auferir se o empregado trabalhou ou não, e aí vai pagar o que é justo. E vai evitar também uma futura demanda pleiteando-se essas horas extras, né, inclusive com os adicionais. Então, de fato, é mais seguro, porque, como você disse, até pesquisas já foram realizadas que comprovam até que o funcionário, às vezes, ele trabalha até mais, ele tem até um rendimento maior, e por isso, em home office, por isso que é necessário até que o empregador o oriente, inclusive, da necessidade das pausas, que ele faça o seu horário intervalar, né, de 1 hora. Por que tudo isso? Exatamente porque às vezes a pessoa, ela naquele afã de realizar as tarefas, ela se perde, vai trabalhando, mas no final, depois, isso poderá ser discutível. Então, você tendo o controle de jornada, o empregador, ele vai evitar um problema futuro. Então, é aí que muitos empregadores também têm errado, porque como no dispositivo legal não há esta obrigatoriedade, ela acaba não sendo feita e depois há inúmeros pleitos perante a Justiça do Trabalho com relação ao pagamento de horas extras e com adicionais, que não é aconselhável porque acaba encarecendo muito uma ação. Então, o aconselhável é a marcação. Então, você acha que o mais conveniente nessas horas é controlar e até, de repente, limitar a possibilidade dele estar conectado à rede da empresa? O que você pensa disso? Sim, isso também é importante, porque aí você vai estar se precavendo e você também vai estar garantindo a saúde, né, física e mental desse funcionário, que futuramente também ela poderá ser discutida em alguma ação. Então, todas essas medidas, elas são importantes para que você mantenha um bom desempenho do trabalho e que também você não corra riscos. Então, é muito importante isso. E sempre orientando o funcionário, pode-se mandar e-mails, né, informando, olha, faça a sua hora intervalar, enfim. É importante que o empregador demonstre, né, esse cuidado com aquele empregado que está prestando serviços à distância. Ok, Helena. Bom, quando você já até falar, inclusive, que ele tem que manter, por exemplo, o intervalo, e tem até 2 perguntas falando sobre essa questão do intervalo, né? Então, ele está em home office, ele tem que parar para almoçar, ele tem que, na verdade, ter essas pausas durante o trabalho, né? Isso é um negócio complicado. Como é que funciona isso, Adriano? Tem 2 perguntas aqui. O Nelson Gouveia está pedindo para você esclarecer um pouquinho mais sobre isso. E tem uma outra pergunta também. O João Antônio também está pedindo para você falar um pouquinho sobre essa questão do intervalo entre as jornadas. Sim, é imprescindível que o empregado
pause, né, que ele tenha aquele intervalo para refeição e descanso, como ele tinha quando ele trabalhava presencialmente. Então, isso é de suma importância. Então, o empregador, ele tem sempre que orientar e cobrar isso do funcionário. E por isso que com essa marcação eletrônica, né, por meio de celular, por exemplo, é uma ferramenta adequada, porque aí é um jeito de você, inclusive, comprovar que o seu funcionário está fazendo essa pausa, porque ela é necessária, né? Porque senão a mente e o corpo, eles acabam padecendo, né? E em home office, às vezes a pessoa, ela perde um pouco a noção do tempo, porque veja, normalmente em escritórios ou em qualquer outro local, as pessoas acabam se dispersando, e em casa, às vezes sozinhos em um local de trabalho, elas não se distraem, elas acabam trabalhando e acabam até esquecendo disso. Então, por isso que é importante e é obrigatório que eles cumpram esse horário intervalado. Daí a importância de uma orientação firme por parte do empregador, e o controle de horário aí vai evitar qualquer questionamento futuro. Ok. Adriana, vamos agora entrar nessas questões assim, relativas à própria estrutura, fornecimento de infraestrutura que o empregador deve prover, né, para o seu empregado, né? Mas a gente até tem uma dúvida da Cristina Padovani, né, que ela, antes da gente entrar nisso, ela pergunta se esse termo que você até se referiu anteriormente ali, né, e esse termo diz respeito às questões ergonômicas até do próprio trabalho, né? Se só a assinatura desse termo é suficiente, e isso vai evitar maiores encrencas amanhã ou depois para o empregador, né? Explica um pouquinho melhor até isso para a gente, Adriana. A assinatura desse termo de responsabilidade, eu acredito que é um começo, né? Então, você já começa a ter uma prova de que você o orientou. Mas, como eu até disse anteriormente, eu acho que é de suma importância outras situações. Então, por exemplo, nada impede que até o empregador chame os funcionários que estão em home office, faça um outro treinamento, né? Faça uma reunião, mande e-mails fornecendo e firmando essas orientações. Tudo isso, vai aumentando, né, vamos dizer assim, a quantidade de provas, né? Advogado sempre pensa em prova, né? O que eu vou usar no futuro? Então, a gente tem sempre que se precaver. Então, a assinatura desse termo, ela é muito importante, treinamentos excepcionais, reuniões, às vezes podem ser feitas, envio de e-mails, né, informando, olha, né, não lembre-se que você não deve parar para o almoço. Enfim, você tem que demonstrar que você está preocupado com o seu funcionário. Então é muito importante um RH atuante, em que ele demonstre, em que ele esteja sempre aberto para informar ao empregador ao empregado como ele deve agir em home office, e é um jeito dele se precaver. Então, assinar o aditivo contratual, o termo de responsabilidade, enviar e-mails, enfim, fazer reuniões excepcionais, tudo isso, treinamentos, especialmente no início, para que perceba-se que estão trabalhando da forma correta. Tudo isso ajuda. Ok. Então vamos, como você falou desse termo, e aí a gente pensa, né, esse termo, aditivo, são coisas ali interrelacionadas, na verdade o termo faz parte ali, né, do próprio aditivo, né, a necessidade, inclusive, no aditivo da gente descrever equipamentos, né, então, quando você fala em prover essa infraestrutura, né, portanto, que é um dever do empregador nesse momento, né, você está falando do quê? Das máquinas, você está falando do quê? De cadeira, de mesa, o que é dever, na verdade, do empregador nessas horas? A internet, ele tem que comprar um pacote de horas melhor para o empregado? Como é que funciona isso? Explica um pouquinho para a gente. Pois não, Marcos. Então, na realidade, né, é de suma importância até que o empregador ele tome todas as medidas necessárias para que a prestação do serviço seja feita de forma adequada. E tudo isso, então, tudo aquilo que o empregador ele prover ao funcionário vai estar descrito no termo aditivo contratual. Então, veja, o que o empregador ele deve fornecer? Ele deve fornecer, exatamente, os computadores. Dependendo da situação, ele pode fornecer até o celular, ele tem e tudo isso constando, obviamente, como eu digo, no aditivo contratual. Além disso,
pagamento de um pacote de internet é interessante. Verificar se o empregado teve alguma outra despesa para o desempenho da atividade, e aí ele apresenta uma nota fiscal e o empregador faz o reembolso, porque aí nós vamos ter, né, a questão da energia elétrica. Obviamente, o empregador pagar uma internet melhor para o empregado vai fazer com que a prestação de serviço se dê de forma adequada. Então, tudo isso o mobiliário também, às vezes, é muito importante. Tem muitas empresas que, atualmente, até por conta dessa norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, ela tem fornecido especialmente a cadeira adequada e o móvel adequado para que fique, né, o empregado, ele fique numa situação de total conforto para a prestação de serviços e que também evite, né, doenças ocupacionais no futuro. Então, o empregador, ele vai fornecer tudo isso, até a manutenção, por exemplo, quebrou a máquina, tem algum problema, o empregado aciona o empregador e o empregador vai enviar algum técnico para fazer essa manutenção. O ideal é que aconteça desta forma e tudo estar totalmente descrito no aditivo contratual. Então, quando você está falando da cadeira, porque, ó, vamos lá, isso a gente tem visto bastante, né? Tem caboclo aí trabalhando, deitado no sofá, com o computador em cima da barriga, né? Outro que acha de ficar, na verdade, esticado no tapete. Bom, a gente tem visto de tudo, né? Eu posso te afirmar que o ser humano é pródigo nessas coisas, né? Mas... aliás, é prodigioso, não? Mas assim, eu quero saber, explica um pouquinho, quer dizer que então, essa história da cadeira, portanto, de você fornecer esse móvel, por exemplo, para que se possa cumprir a norma regulamentadora, é dever do empregador, então ele tem que pensar nisso, é necessário que ele tenha esse cuidado? Sim, é de suma importância que ele tenha esse cuidado, porque isso inicialmente vai falar, poxa, mas é mais um custo que eu vou despender inicialmente. Eu concordo, mas no futuro vai evitar que esse funcionário adquira uma doença ocupacional, né? Porque ele estando com uma cadeira adequada, ele não vai ter problema de coluna, ele não vai ter tendinite, ele não vai ter essas doenças ocupacionais que é o que mais assola a Justiça do Trabalho, e a gente sabe disso, e que às vezes repercutem em ações vultuosas, com indenizações também em alto valor. Então, é muito importante que o empregador, ele pense nisso, ele pense no mobiliário, porque, veja, como eu disse, a norma regulamentadora, ela tem até as medidas, né, das alturas, como que tem que ser o encosto, o apoio para os pés, a altura da bancada, tudo isso visando, como eu disse, o conforto e evitando que esse funcionário adquira uma doença ocupacional que é tão comum, né, especialmente nesse tipo de trabalho. Então, tem que tomar cuidado com isso e o empregador prestar atenção nisso, verificar e fornecer um equipamento adequado, um mobiliário adequado, no final das contas, significará uma economia para ele. O empregado, ele vai trabalhar melhor e não vai se ausentar até porque está com alguma doença ocupacional ou vai fazer algum pleito na justiça. Então, mas vamos aliás, tem uma pergunta até também da Cristina Padovani, né? Como é que o empregador vai garantir as questões ergonômicas? Como é que a gente pode se assegurar, portanto, que essas questões estão sendo observadas pelo empregado, Adriana? Na realidade, você vai orientar, né, fornecer. Excepcionalmente, como eu disse, vai fazer os treinamentos e você pode também, às vezes, checar se isso, né, está sendo utilizado. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, é como você disse mesmo, né? O ser humano, ele tem uma tendência, né, ao ficar em casa, de repente tem gente que já está trabalhando de pijama, com o computador na barriga, e isso não é o adequado, tanto fisicamente como até mentalmente. Tudo isso atrapalha, né? O empregado, ele tem que se atentar que da mesma forma que o empregador tem obrigações, ele também tem, né? E uma das obrigações do empregado, até porque ele está assinando um termo de responsabilidade, é de que ele, de fato, cumpra com essas orientações que foram dadas, né? Então, a utilização do computador na bancada correta, a utilização do móvel adequado. Mas esse é o limite do que dá para fazer, porque o empregador não está lá o tempo todo.
Então, o segredo nessas horas é fornecer os meios e, na verdade, prestar informação, treinar, né, massivamente, é isso? Massivamente, não fazer só de uma vez, assina o termo e nunca mais se fala sobre isso. Então, é o que eu falo, mensalmente, semanalmente manda um e-mail, né, dizendo, informando, olha, não se esqueça disso, relembre daquilo, está usando, está tomando as medidas, né, da forma que você foi orientado. Tudo isso vai demonstrar a preocupação do empregador com relação ao empregado, e isso futuramente pode ser muito útil numa eventual demanda. A Silvia Cristina está fazendo uma pergunta aqui bem interessante. Ela pergunta assim, bom, quem que vai efetuar o pagamento de energia elétrica, internet, e etc. aqui, que são dispendidos, né, que são... lógico que se você está trabalhando em casa, acaba gastando mais. Quem é que paga isso, Adriana? Como é que funciona? Explica um pouquinho aí. Normalmente, né, com relação à internet, isso é pago pelo empregador. A energia elétrica também fica um pouco discutível, porque você concorda, né? Além do computador, a pessoa vai estar usando, né, uma série de outros equipamentos na sua casa. Então, normalmente, o que se faz? No aditivo contratual, o empregador, normalmente, ele delimita, às vezes, um valor, né, que vai englobar a internet e uma parte da energia elétrica. E talvez eventuais despesas que o próprio trabalho que a pessoa desempenha, né, seja necessário. Então, às vezes, ele pode ser feito de duas formas, né, que ele vai pagar tudo efetivamente, que aí depois o empregado apresenta os boletos, né, para que sejam pagos, mas normalmente é feito, consta no aditivo contratual e às vezes o empregador ele disponibiliza já um valor fixo, ele fecha como se fosse um pacote para já facilitar, né, até o financeiro da própria empresa e não ter surpresas. Isso tem que estar no aditivo também, Adriana? Sim, obrigatoriamente, porque tudo que você coloca no aditivo, depois você não vai discutir. Por quê? Porque já está lá. Então, como eu disse no início, é importante que todos os detalhes estejam delineados nesse contrato. Então, absolutamente tudo, inclusive isso, descrição de equipamentos, como eu disse, né? Como vai ser o pagamento, reembolso, enfim, tudo isso, né? A manutenção também. Então, é muito importante que esteja tudo descrito no aditivo, que aí não vai ter problema. E veja só, isso não tem o risco disso se misturar com a remuneração, de se integrar, na verdade, remuneração do empregado, de repente, amanhã ou depois, então, isso acaba integrando o salário dele. Como é que funciona isso? A gente não vai ter problema com isso, não? Não vai ter problema, porque da próprio dispositivo da CLT consta que esse salário utilidade, né, que essas utilidades, elas não vão integrar a remuneração do empregado para cálculo de FGTS, de 13º, de férias, contribuições, etc. Então, isso já consta no dispositivo legal. Então, não vai ter esse problema, não. Então a gente não tem esse risco, né? Não tem, porque isso já consta expressamente na CLT. Pode ficar sossegado. Tá, a Adriana tem aqui a Silvia Carvalho, ela está perguntando sobre acidente de trabalho e acidente doméstico. Olha que pergunta, né? Interessante. Interessante. O cara cai da cadeira ali, é acidente de trabalho ou acidente doméstico, Adriana? Explica pra gente isso aí. É verdade. Isso é uma coisa também que futuramente será muito questionada e a gente precisa tomar cuidado. Então, veja, obviamente tem uma diferença, né, do que é o acidente de trabalho e o acidente doméstico. Então, obviamente, o acidente de trabalho é aquele que ocorreu no desempenho da função, né, e quando ela estava sendo executada. Certo? Então, obviamente, você pode ter um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, por isso que é importante a questão da ergonomia, né? Você pode desenvolver uma tendinite, enfim, você pode ter uma série de coisas. E isso sim vai ser uma doença ocupacional, vai ser um acidente de trabalho. E aí, o empregador vai agir como se fosse um acidente de trabalho mesmo. Mas é importante a gente separar isso do acidente doméstico. Agora, lógico, se a pessoa caiu na cozinha porque ela estava lavando louça ou aconteceu alguma coisa, ela caiu nas dependências da casa dela, por exemplo, isso é um acidente doméstico, porque não tinha relação
com o desempenho da função e nem estava acontecendo no momento da função. Então, aí tem essa diferença entre o acidente doméstico e o acidente de trabalho. E aí a empresa, obviamente, não poderá ser responsabilizada por isso, porque foi um acidente doméstico, passível de acontecer. Então, escorregão lá não é bem assim. Não, né? não é bem assim. Se ele se queimar com a frigideira quente, também não, porque, né, não fazia parte do trabalho dele. Então, é tudo aquilo no desempenho do trabalho. Adriana, acho que foi bem esclarecedor, acho que a gente conseguiu até mostrar efetivamente como é que situações que são bastante comuns, né, acabam causando uma confusão razoável aí, né, muitas vezes. Eu quero agradecer aí a tua ajuda e, de qualquer forma, quero deixar também aberto, se eventualmente alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar. E se não quiser fazer agora a pergunta, também não tem problema nenhum. Eu vou disponibilizar um e-mail, quem quiser depois mandar alguma pergunta para a Adriana aqui por e-mail, pode fazê-lo. Ele manda para o relacionamento@brgadvogados.com.br. Então, guarde aí, né? Relacionamento@brgadvogados.com.br, que você mandando esse e-mail, a gente direciona para a doutora Adriana Barros, que vai responder e vai te auxiliar. Adriana, agora, mais uma vez, quero agradecer aquilo que você prestou aí como esclarecimentos, aí a tua aula para a gente sobre essas questões do home office. Dá para perceber mesmo que tem muita gente errando, fazendo besteira por aí, mas com aquilo que você falou, eu acho que dá para as pessoas corrigirem aquilo que elas estão fazendo de errado, né? Obrigado mesmo, Adriana, e espero que você esteja com a gente fazendo outras lives, aí, outros webinários. Não, com certeza, Marcos. Eu que agradeço, né, a oportunidade de poder estar falando sobre esse tema que é tão polêmico atualmente, tão atual, né? E eu me coloco também à disposição para responder eventuais dúvidas, né? Qualquer coisa, estamos aqui para ajudá-los e vamos sim marcar outras, especialmente talvez até falar dessa norma regulamentadora que ainda vai causar muita polêmica. De repente a gente pode se utilizar de um outro profissional, um fisioterapeuta, enfim, eu acho que isso pode ser uma coisa bacana e que vai evitar também muita ação trabalhista aí por conta de doença ocupacional ou acidente do trabalho, que isso é uma coisa que o empregador não pode esquecer, ele tem que ter sempre em mente que o ambiente saudável é que vai proporcionar até uma prestação de serviços mais adequada e eficiente. Então, eu agradeço, né, e agradeço a todos os internautas, né, pela paciência que tiveram comigo. Adriana. A gente, então, vai se despedindo. Mais uma vez, quem quiser mandar seu e-mail, pode mandar um e-mail para a gente, então, relacionamento@brgadvogados.com.br. Isso que a doutora Adriana falou é bem interessante. A gente deve, sim, preparar outros webinários, outras lives aí falando sobre essa questão das doenças laborais, da questão da ergonomia, né? Tem uma programação falando, abordando essa questão, inclusive com a presença de uma fisioterapeuta. Isso está programado, então nas próximas semanas os internautas vão ficar sabendo disso. E, mais uma vez, a gente agradece a audiência e se coloca à disposição. Precisando, estamos aqui para responder e ajudar aqueles que têm aí dúvidas sobre essas questões do home office. Muito obrigado, um bom dia.